Olá, aqui é a Helga. O meio de comunicação uknews.com publicou um artigo estes dias intitulado Green for Go at Land, says Cardinal Bo, que eu traduziria como Verde para a Quaresma, diz o Cardeal Bo. O artigo diz o seguinte: os católicos de Myanmar são instruídos a utilizar os 40 dias da Quaresma para aprender sobre a proteção do meio ambiente. O cardeal Charles Maung Bo, de Yangon, destacou medidas para proteger o meio ambiente natural durante os 40 dias da estação quaresmal. Em sua mensagem quaresmal de 2020, emitida pela Arquidiocese de Yangon, no dia 16 de fevereiro, o cardeal de Myanmar disse que a quaresma é uma época para construir uma reconciliação entre Deus e as pessoas, entre as pessoas umas com as outras e entre as pessoas e o meio ambiente. Ele disse que a ganância e o egoísmo humanos danificaram severamente a água, o vento, a terra, as montanhas e os animais do mundo em que vivemos. Na carta, disse Bo o seguinte, abre aspas, para construir uma reconciliação com Deus e as pessoas criadas por Ele, as pessoas e o ambiente natural, em direção à comunhão pacífica, tornando o mundo verde e preservando o bom tempo, é importante mudar nossas atitudes, nosso comportamento, a maneira como conversamos e a maneira como escrevemos. A carta foi assinada pelo cardeal Bo e pelo bispo auxiliar John So-Yo-Han. O cardeal também pediu que padres, religiosos e leigos levem a cabo suas orientações práticas, por ele sugeridas, durante 40 dias, desde o dia 26 de fevereiro até o dia 12 de abril. Isso inclui ler a encíclica ambiental do Papa Francisco, Laudato Si, estudar livros sobre o meio ambiente, plantar verduras, regar e plantar árvores, caminhar até um jardim e refletir e orar pelo Papa, que é quem incentiva a preservação da ecologia. O cardeal Bo, presidente da Federação das Conferências Episcopais da Ásia, foi sincero sobre a degradação ambiental, diz este meio de comunicação que eu leio. Em uma mensagem de vídeo da Caritas para uma campanha de plantio de árvores em julho de 2019, ele pediu a todos os cidadãos de Myanmar que plantassem e cuidassem de pelo menos 10 árvores para realmente tornar o país verde. A proteção ambiental deve ser iniciada com o plantio de milhões de árvores. As árvores dão vida, disse o cardeal Bo, acrescentando que milhões de pessoas dependem da proteção da natureza contra aqueles que destroem florestas e roubam dos pobres e das gerações futuras. O cardeal, de 72 anos, alertou que a ganância está alimentando a crise ecológica do mundo e hoje enfrentamos um holocausto ambiental. Sim, ele usa essa palavra, holocausto ambiental. Citando a encíclica Laudato Si, o cardeal Bo disse que a degradação do meio ambiente está sendo causada por terroristas econômicos e terroristas ecológicos. Eu fico impressionada de como esse pessoal progressista inventa conceitos e palavras como quem troca de roupa. É impressionante. Em uma entrevista com o meio de comunicação Alfa e Ômega, diz o Info Vaticana, neste caso, o cardeal falou da melhor maneira que tinha a igreja para evangelizar na Ásia, o diálogo interreligioso e o cuidado dos pobres. Com a tecnologia, a ciência e a comunicação, disse ele, as pessoas tendem a buscar o melhor e o último grito e há muita competição. Esquece-se dos pobres. A igreja não cresce por proselitismo, disse ele, mas por atração. Devemos ser um povo alegre que comunique essa alegria. Somos felizes por nosso encontro pessoal com a pessoa viva de Jesus. Não há outra alternativa. Interessante que isto que ele disse, a igreja não cresce por proselitismo, faz-me lembrar um comentário de Francisco que eu trouxe através de um vídeo para este canal, em que ele dizia que os católicos estamos proibidos de fazer proselitismo. Incrível, incrível. Bom, ainda sobre o cardeal Bo, ele deu uma entrevista em novembro de 2019, não faz muito, há 3 meses somente, e foi entrevistado pelo meio de comunicação católico Zenit. Entre outras coisas, ele disse o seguinte, leio alguns trechos daquela entrevista que me pareceram as mais
interessantes partes dela. A Ásia, disse ele, é o berço das grandes religiões. As religiões orientais estão recebendo mais atenção no Ocidente. O budismo tem muitos admiradores e convertidos no Ocidente. O Japão é o berço do Zen. A Tailândia é o centro do budismo Theravada. As religiões asiáticas têm uma maior sensibilidade para proteger a natureza, disse ele. O senso interser, não sei o que é isso, hein? Não me perguntem. Senso interser. O senso interser das religiões asiáticas, que acreditam que estamos conectados uns com os outros e com a natureza, é uma forte ideia proposta por aqueles que se preocupam com a integridade da natureza. O Papa Francisco tem integrado nossa relação uns com os outros e com nossa Mãe Terra. Vejam aí este cardeal de Myanmar falando na Mãe Terra. O Papa Francisco tem integrado nossa relação uns com os outros e com nossa Mãe Terra, através de encíclicas seminais como a Laudato Si. As iniciativas do Papa em proteger a natureza abrem novas oportunidades para o envolvimento com as religiões asiáticas. A mim me impressiona esse trecho, porque eu vejo que ele mesmo nutre uma admiração por todas essas outras religiões asiáticas. Já tínhamos visto pela notícia que eu trouxe do Info Vaticana, que ele acha que a melhor maneira que tem a igreja de evangelizar na Ásia é através do diálogo interreligioso. E também disse que a igreja não cresce por proselitismo. Daí podemos concluir, ele não vai tentar converter ninguém ao catolicismo. Máxime quando diz coisas como esta que eu acabei de ler da entrevista ao Zenit, em que ele diz, repito, que as religiões orientais estão recebendo mais atenção no Ocidente. O budismo tem muitos admiradores, e eu imagino que ele seja um. O Japão é o berço do Zen, a Tailândia é o centro do budismo Theravada. Que as religiões asiáticas têm a maior sensibilidade do que a nossa religião católica, não? Para proteger a natureza e tal. Enfim. Mas, daquela entrevista, disse ele, a igreja asiática é predominantemente indígena por natureza. Por exemplo, em Myanmar, meu país, a igreja é predominantemente indígena, com 14 das 16 dioceses consistindo apenas de povos indígenas. Como o Papa indicou claramente, todos os povos modernos precisam aprender muito com os povos indígenas, na vida simples e na existência harmoniosa com a natureza. Vejam, somos nós, católicos de países ocidentais, que temos que aprender com os povos indígenas. Aprender o quê? A vida simples e a existência harmoniosa com a natureza. O diálogo, continua ele, precisa começar com humildade, com a consciência. Os eventos perigosos, como o aquecimento global, exigem uma vida mais simples, com uma profunda reverência, não por Deus, hein? Reverência pela natureza. Reverência pela natureza. Repito, reverência pela natureza. Nisso, os indígenas são os melhores professores. E ele é um excelente aluno de Francisco. Mas, disse o cardeal Bo, a inculturação começa não apenas com o diálogo das pessoas. É necessário o contexto, não apenas social, mas o habitat natural das pessoas. As religiões orientais visam a experiência, não a explicação do contexto. A igreja precisa desenvolver um profundo senso de dignidade de todas as pessoas, especialmente um respeito sagrado pelos povos indígenas. Repito, um respeito sagrado pelos povos indígenas e seu modo de vida, e um profundo senso de sagrado em relação à vida que é mantida pela natureza. Profundo senso de dignidade de todas as pessoas precisa desenvolver a igreja. Ele não se deu conta de que em 2000 anos a igreja não fez outra coisa que desenvolver um profundo senso de dignidade de todas as pessoas. Acha que temos que começar agora. E acha que devemos começar com um respeito sagrado pelos povos indígenas. Gente, meu Deus, em que mãos estamos? Essas pessoas são cardeais. As Filipinas hoje são o terceiro maior país católico do mundo, diz ele. O número de cristãos está crescendo rapidamente na China, e em pouco tempo, a China poderá se orgulhar de uma das maiores populações do mundo.
Imagino que ele quer dizer uma das maiores populações católicas, não, do mundo. A África viu um crescimento enorme em números e vocações. As vocações são abundantes em países como o Vietnã, a Coreia e a Índia. Esses países estão enviando missionários para os países tradicionais do primeiro mundo. Vejam isso. Vejam isto. Os países Vietnã, Coreia, Índia, todos esses países asiáticos, que ele acaba de dizer que tem uma igreja predominantemente indígena por natureza. As vocações dessa igreja, diz ele, são abundantes nesses países. E esses países, estão enviando missionários para os países tradicionais, ele usou a palavra, tradicionais do primeiro mundo. Isso significa que eu posso entender que ele está dizendo que nós, nos países de primeiro mundo, necessitamos dos missionários das igrejas asiáticas, que são predominantemente de povos indígenas. Nós precisamos deles como missionários aqui. Isso significa que essa gente está pensando que a Igreja Católica, de corte tradicional, que é a única igreja católica que há, tradicional, necessita de missionários vindos de países onde predominantemente o catolicismo é de povos originários, isto é, povos indígenas. Eu estou impressionada. Segue. A contribuição da igreja para a educação e a saúde na Ásia está muito além dos seus números. Os religiosos, especialmente as religiosas, levaram o evangelho a comunidades desconhecidas, tornando a Ásia um dos epicentros de milhões do que Karl Rahner chamaria de cristãos anônimos. O desafio hoje para as igrejas asiáticas é como reter a mensagem cristã central e contextualizar essa mensagem com experiência espiritual inculturada. Quero voltar um pouco aqui. Ele cita Karl Rahner. Nem todo mundo conhece Karl Rahner. Quero citar o que diz o professor Roberto De Mattei, o vaticanista italiano, acerca de Karl Rahner, em seu livro Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita. Leio um trecho. Nos anos do concílio e nos seguintes anos, foram muitos os teólogos, desde Hans Küng até Karl Rahner, desde Urs von Balthasar até Edward Schillebeeckx, que reduziram o inferno a uma representação mitológica, ou que, ainda admitindo sua realidade, consideraram que estava vazio. A negação ou o redimensionamento do inferno foi a consequência de uma insistência, muitas vezes obsessiva, sobre a misericórdia divina, que levou a deixar completamente de lado o papel da divina justiça. As consequências estavam destinadas a ser desastrosas, em ordem à responsabilidade pessoal dos homens com relação à fé e à moral da igreja. Vejam então, Karl Rahner, um senhor que nasceu em 1904 e morreu em 1984, é um dos heróis dos católicos conciliares, pós-conciliares, muito citado por cardeais, por padres em missas dominicais aqui na Europa. Um senhor que, com outros, reduziu o inferno a uma mera representação mitológica e que ele considerava estar vazio porque ninguém vai para o inferno. As coisas que saíram do Concílio Vaticano II são surpreendentes. São surpreendentes, realmente. Antes de terminar, só voltar a comentar aqui o cardeal Bo. Vemos que a receita dele para viver uma boa quaresma é toda ecológica. Uma receita ecológica. Isto é, ler a Laudato Si, a encíclica de Francisco, estudar livros sobre o meio ambiente, plantar verduras, regar e plantar árvores, caminhar até um jardim para refletir e orar pelo Papa, que incentiva a preservação da ecologia, que é, na verdade, a nova religião, a religião ecológica. Nada mais, até meu próximo vídeo.